Shalom, shalom, graça e paz. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é uma perfeita igreja. O que precisa de uma igreja para ela ser perfeita? Então, existem 5 ministérios que precisa haver na igreja para que ela seja perfeita. Nós vamos falar sobre esses 5 ministérios e com certeza você vai se enquadrar em algum deles. E nós vamos orar para que Deus ative esses ministérios na tua vida, para que a sua vida seja um tempo de Deus, assim que você se realize ministerialmente, se encontre. Então vamos lá, ó. A palavra de Deus em Efésios 4:11 diz assim, ó: e ele mesmo concedeu para uns apóstolos, para outros profetas, para outros evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço do ministério, para aperfeiçoar o corpo de Cristo. Então, Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12, diz como tem que ser uma igreja perfeita e o que significa esses 5 ministérios. Ele disse lá, eu vou usar os dedos da mão. Uma vez eu vi uma pregadora usando, eu nunca mais esqueci. Você também nunca mais vai esquecer. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. O que significa esses 5 dedos? Vamos começar pelos mestres. O que o mestre faz? O mestre busca os talentos escondidos. O mestre é aquele que extrai o melhor das pessoas. Jesus foi mestre, ele foi chamado de mestre, ele ensinou, ele dedicou, ele capacitou as pessoas. Então, o mestre, ele ensina, ele dedica e ele capacita. O mestre é aquele que busca os talentos escondidos. O dedinho é aquele que chega no lugar onde nenhum dedo chega e ele extrai aquilo que precisa extrair, não é verdade? Então, tá aí, ó, mestre, extrai o melhor das pessoas. Depois nós vamos orar para quem tem unção de mestre, tá bom? E esse aqui é o dedo que liga no cardíaco, o dedo que liga no coração. É o dedo que simboliza o pastor, que tem que ter aliança com a igreja, tem que ficar na igreja, tem que cuidar, tem que apacentar, tem que estar no meio do povo. Jesus também foi pastor, ele disse, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, que foi o que ele fez. Deu a vida pelos nossos pecados. E ele foi o bom pastor. Então talvez você tenha uma unção de pastor, você gosta de ensinar a palavra, agregar pessoas, você gosta de gente, você gosta de cuidar, você consegue superar traição, abandono, decepção, frustração, desonra e aceitar a pessoa e caminhar com ela. Então, parabéns, você está no grupo dos pastores que tem a ligação com o coração e tem aliança com a noiva como noiva de Cristo tem aliança com Jesus, pastor. E o evangelista? O evangelista é o dedo que busca as coisas mais longe. Evangelista é aquele que consegue buscar os perdidos. Evangelista é aquele que vai facilmente, ele agrega, ele gosta de desenvolver eventos, ele gosta de chamar as pessoas, ele gosta de ajuntar as pessoas, ele gosta de agregar, ele chama as pessoas, vai para a igreja mesmo, ele fala do amor de Deus, ele consegue arrastar e levar. Ele é uma pessoa que ganha vidas. Então, você quer desenvolver essa unção evangelista, nós vamos orar pela tua vida depois. Já vai comentando, eu acho que eu sou evangelista, acho que eu sou mestre, acho que eu sou pastor. E agora, esse dedo aqui que significa? Eis que vos digo, varão, é o dedo profeta, é aquele dedo que fala assim, olha, eis que vos digo. Então, é a palavra profética, é aquela pessoa que tem uma palavra de correção, é aquela pessoa que ela tem uma palavra de ajuste para a igreja. Geralmente ela exorta, ela vai e fala com toda a propriedade. A minha esposa tem uma palavra profética, ela é profeta mesmo. Você conhecer a Simone, pensa na mulher que tem uma veia profética ali, uma autoridade. Então, o profeta você vai lembrar, é o dedo que diz, eis que vos digo. Então, profeta é uma palavra de correção,
você tem essa unção profética? Nós vamos orar ainda hoje, vamos orar pelos profetas. E esse aqui, apóstolo. Apóstolo quer dizer enviado, missionário. Na Bíblia não tem missionário, mas na Bíblia tem apóstolo. Então os apóstolos eram enviados para abrir igreja. Por exemplo, Barnabé era um apóstolo que não viu Jesus, que caminhou com o apóstolo Paulo, né? E tem os 12 apóstolos, teve também Paulo, que não caminhou com Jesus, porém foi chamado para ser apóstolo, e tinha os 12 apóstolos que foram ungidos, e depois Matias substituiu Judas, porque Judas se suicidou. Então teve uma sequência de apóstolos que, o que apóstolo faz? Apóstolo, ele é um enviado para começar um trabalho e ele ajuda a levantar profeta, ele ajuda a levantar evangelista, ele ajuda a levantar os pastores, ele ajuda a levantar mestres, ele serve. Então, Jesus diz que ele foi enviado. Em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus enviou Jesus, Jesus foi um apóstolo, o primeiro apóstolo enviado por Deus para poder dar a sua vida em resgate de muitos, e ele também se classificou como apóstolo porque ele disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Então ele serviu, ele amou, ele deu alimentação, ele deu tempo, ele morreu até a morte e morte de cruz por nós. Jesus, ele foi apóstolo, foi profeta, foi pastor, foi evangelista e foi mestre. Então Jesus foi apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. E você, qual é o seu chamado para viver uma igreja perfeita? Quando você se encontra, pode ser a idade que você tiver. Meu avô tinha aproximadamente 70 anos de idade, se converteu, se encontrou, eu pude ver ele trabalhando em clínica de recuperação, fez jardinagem lá na clínica, fez fogão a lenha, ajudou, ia de semana lá. Então ele, depois da idade dele, que ele já estava frustrado e desanimado, ele se encontrou em Cristo e achou o chamado dele. Você já achou seu chamado? Gostaria de orar para que você encontre o seu chamado e para que, se você já encontrou o seu chamado, coloca aí, eu sou mestre, eu acho que eu sou mestre, acho que eu sou pastor, acho que eu sou um profeta, acho que eu sou um apóstolo, sou um missionário, eu sou um evangelista. Coloca aí, eu quero orar por você, para que Deus venha desenvolver o dom que há em ti. O apóstolo Paulo falou para Timóteo que eu venha colocar as mãos sobre você, para que desperte o dom de Deus que há em ti. Então eu vou orar por você e o dom de Deus vai se despertar em ti. Amém? Eu creio nessa palavra. Pai, quero colocar seu filho agora. Te ponho agora diante do altar de Deus. Que Deus venha ativar em você o dom dele que há na sua vida. Se for o dom de mestre, que manifeste sabedoria para ensinar. Se for o dom de pastor, que desenvolva um coração apacentador, que ama, que gosta de ajuntar, que alimenta o rebanho do Senhor. Se for evangelista, que Deus te dê estratégias para ganhar almas, em nome de Jesus, ganhar vidas, em nome de Jesus, povoar os céus e saquear o inferno. E se for profeta, que você seja um canal de Deus para a correção das vidas, para a correção da igreja, que Deus te dê graça, que te dê ousadia e te dê amor para você não ferir muitas pessoas, em nome de Jesus. E se você é um apóstolo do Senhor, sirva os ministérios com todo o coração, com toda a dedicação, porque o apóstolo precisa ser sempre o menor para que Deus cresça em você. Então pense nessa palavra. Se você conhece alguém que está se procurando ministerialmente, está querendo se encontrar, envie essa palavra para a pessoa e fala assim, olha, vê se você se acha. Se você se encontrou nessa palavra, eu gostaria que você falasse, olha, eu me encontrei. Então, você compartilha aí para quem você quer que seja abençoado e apresentamos essa vida diante de Deus também para que ela se encontre em nome de Jesus. Curta, comente, se inscreve, você sabe que
Isso aí não preciso nem falar, né? Comente, curta e se inscreva. Deus abençoe, graça e paz. Um beijo no coração. Shalom.